Bolsa de Valores de São Paulo viveu um ano atípico em 2013. Capitaneada pela flutuação das ações da OGX, a Bolsa amargou pesadas quedas e afastou investidores. Para fazer um balanço de como foi o ano de 2013 e quais as projeções para o ano de 2014, o último instante foi a campo e ouviu especialistas. Clodoiro, queria que você fizesse um prognóstico de como foi 2013 e o que a gente deve esperar para esses 2 primeiros meses de 2014. Olha, 2013 realmente foi um ano difícil para o investidor. Tivemos grandes polêmicas, tivemos passeata na rua, Congresso americano que não aprovava o orçamento. Então, tudo isso acabou influenciando diretamente nas ações. Como você já colocou, as ações realmente do Grupo X, do Eike Batista, realmente influenciou bastante. Aconteceu, inclusive, a MMX, por exemplo, chegou a cair 95%. A OGX 95%, então toda essa queda foi muito forte e influenciada primeiro pelo grupo, né? E como ela tinha um peso dentro do índice, acabou inclusive influenciando bastante o índice esse ano. Deve fechar negativo aí com mais de 10%, provavelmente esse ano ele fecha negativo. Qual foi o principal impacto desse cenário do Eike no pequeno investidor? Olha, eu diria que o pequeno investidor ele teve alguns momentos assim bastante complicado, porque o Eike Batista ele tinha uma credibilidade muito grande no mercado, então ele foi buscar investimento numa empresa startup, apesar que sempre estava colocado que existia risco, porque é uma empresa, uma startup, né? Não tinha produção nenhuma. Impactou bastante porque muitos investidores realmente eles acreditavam no Eike Batista e acabaram às vezes vendendo alguns papéis de empresas, grandes empresas, e indo para o investidor. Isso aí é aquilo, acabou tirando muitos investidores do mercado ou deixou ele com muito medo de voltar, né, para o mercado. Há um tempo, o Edemir Pinto, presidente da Bovespa, dizia que o objetivo da Bolsa em 5 anos era ter, acho que 5 milhões de investidores pessoa física. Todo esse cenário que a gente viu em 2013, você acha que isso contribuiu para afastar mais ainda o investidor pessoa física da Bovespa? Eu diria que acabou afastando mais, sim, né? Porque assim, o investidor ele veio para a Bolsa, era muito badaladas as ações do grupo X, e então em função disso, né, ele acabou vindo, ele entrou, não se deu muito bem, muito diferente de quem entrou com FGTS lá na Vale do Rio Doce, Petrobras, que ainda, apesar de toda a queda, ainda está ganhando, né, bastante ainda. Então aquilo. Então realmente afastou muito investidores pequenos que acreditava, acabou investindo. No início não, porque quando eles entraram no mercado, você tinha que assinar um documento que você era um investidor profissional. Depois que passou, né, a ser negociado com um valor menor as ações, aí sim que foi o grande problema. Muito se falou também problema de confiança com essa situação do Eike, que afetou a nossa imagem lá fora para o investidor. Você concorda com isso mesmo? Eu diria que foi tudo um contexto, né? Porque até o próprio governo dava um apoio muito grande para o Eike Batista, para as empresas do Eike Batista, né? Então, quando você fala afetar, acaba afetando porque você tinha todo um apoio do governo. E parece que no momento de crise, o governo se distanciou dele, que é o mais correto, porque estava usando dinheiro do BNDES e considera-se dinheiro público, né? Então, realmente, eu vejo assim que afetou da seguinte forma: outras empresas brasileiras que estiverem na mesma situação ou que gostaria de fazer o que o Eike Batista fez, vai ter muito mais dificuldade agora de conseguir fazer a captação como o Eike fez. Saindo um pouco do universo X, como que as outras empresas se comportaram em 2013 no Ibovespa? Olha, quando você tira as ações do Eike Batista do Ibovespa, né, o Ibovespa ele fica próximo de zero, né, porque então ele ficaria próximo de zero porque eles tinham um peso muito grande, né. Tem algumas ações que pertencem ao Ibovespa que subiu muito, como a Braskem, né, mais de 60%, a Croton mais de 70%, o Cielo, né, próximo de 50% de valorização aí no período. Então, ou seja, teve aquelas empresas que foram bastante ruins realmente, né, que foi o maior peso foi do grupo X, mas também outras empresas aí acabaram compensando.
E para 2014, o que a gente espera desse novo Ibovespa, sem a OGX e com uma nova carteira teórica que está começando a ser divulgada? Essa nova carteira teórica entra no começo do ano, né? Ou, inclusive muda os pesos, né? Empresas que têm ações com um valor menor de R$ 10 não vai participar mais do índice. Grandes grupos também não vai ter um peso muito grande como já teve no passado, né? Então vai mudar totalmente. Eu vejo assim, 2014, o começo do ano ainda deve ser um pouquinho assim, turbulento, porque assim, você tem a Índia, né, China, Estados Unidos, toda a Europa ainda que está se recuperando, né? Então você tem aí um período do começo do ano ainda um pouco difícil ainda, mas eu acredito que não vai ser um dos piores anos. Apesar que nós trabalhamos com PIB interno, né, em função do aumento da taxa Selic na última reunião, e eu acredito que vai a mais de 10% ao ano, o PIB deve ser menor ainda o ano que vem do que esse. Por que você acredita que deve ser menor do que o desse ano? Porque o próprio Banco Central ele vai ser obrigado a segurar mais ainda, aumentar mais a taxa de juros, porque nós já chegamos a 2 dígitos novamente. Caiu muito rápido, chegou a 7,25, eu acho que o Banco Central errou aí de ter baixado tanto, e agora ele está precisando acelerar. Porque 2013 não tem jeito mais, mesmo essa inflação já está aí. Agora em 2014 que ele tem que começar a segurar e já tem que começar a pensar em 2015. Então, em função disso, ele vai ter que aumentar a taxa de juros, ou seja, ele vai ter que retrair o crédito. Retraindo o crédito, a não ser que o resto do mundo, né, cresça muito, apesar que a OCDE não está muito acreditando também num crescimento, né? Mas assim, estão calculando 3,5% o resto do mundo, né? Então, na média, né? Então, se isso acontecer, pode até ser que o PIB melhore um pouco por causa das exportações, mas eu não vejo que vai ser um ano muito excelente, não. Vai ser um ano estável. E quais os setores que mais ganharam e mais perderam em 2013? Olha, eu diria assim que não tem alguns setores que se destacaram em 2013. Eu diria assim que tem alguns papéis que se destacaram mais, né? No caso, no setor educacional, você teve a Croton, você teve a Cielo, que se destacou bastante. O setor de energia tinha caído muito, né? Eles se recuperaram, não tanto quanto, mas também recuperaram um pouco. Você teve aí também a TIM Participações, né, no caso da Localiza. Todo esse ano ela teve uma recuperação não tão forte, mas assim, tinha caído ano passado e recuperou esse ano. Diríamos assim, especificamente um setor não tem assim que fala, todo esse setor foi muito bem. Para 2014, quem você acha que deve ser os grandes vencedores e talvez sejam um pouco penalizados, pelo menos nesse primeiro semestre? Olha, eu escolhi alguns papéis que eu vejo que para o ano que vem, assim, cara, quero entrar e ficar para o ano todo, né? Selecionei como Ambev, porque é o setor de bebidas, né? Inclusive a empresa fez um desdobramento, ela foi para o novo mercado, só tem ações ordinárias agora com direito a voto. A Duratex, Banco Itaú, Gerdau Siderúrgica, estamos pensando aí se os Estados Unidos continua recuperando a metalúrgica, a Gerdau vai muito bem. A Localiza, nós vamos ter um ano da Copa, né? Então acreditamos aí que também vai ser um ano bom para a empresa. A STT, a JSL Logística, Ultrapar, Vale e Croton Educacional. Nós continuamos aí colocando esses 10 papéis para o ano que vem. Hoje, como você viu 2014 para a Petrobras? Olha, realmente está caindo bastante forte. Eu esperava que fosse um aumento, principalmente na gasolina, um aumento maior, né? Estava esperando aí 6% e 8% para o diesel. Veio para o diesel 8%, mas não veio 4% para a gasolina. Inclusive, em função disso, teve um peso realmente caindo forte, né? Mas assim, eu vejo que o investidor está penalizando muito, inclusive, o papel hoje. Eu acho que até final do mês deve recuperar um pouco. Estou acreditando nisso. E para fechar, qual o recado que você dá para os investidores agora em 2014? Olha, eu diria o seguinte, que não, assim, para 2014, procurar aquelas empresas realmente que já estão aí no mercado, já são conhecidas, assim, não se aventurar. Se você pegar essas empresas que eu coloquei, são empresas já que estão no mercado há muito tempo, já são conhecidas, ou seja, pode ter impacto, pode, mas aquilo, você diversificando bem aqui os setores, eu acho que aquilo. Tem que tomar muito cuidado e não acreditar que vai ganhar na loto comprando uma ação
por exemplo, a OGX que está a 15 centavos agora, que ela vai virar R$10 daqui a um ano. Não espere isso, porque eu acho que vai ser muito difícil. Obrigada, Clodoir, pela entrevista e que 2014 seja um ano melhor que 2013 para todo mundo, não só para quem investe, mas para todo mundo. Né? Esperamos que seja, viu? E ano que vem também é um ano de eleição, né? Então tem mais isso ainda. Sim. Obrigada.